retomando aqui os trabalhos ordinários da nossa sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, com manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, hoje todos aqui no presencial, salvo engano, né? Então, inscrições aqui no formato as antigas, indicando aqui para a presidência. Rafael Galati, presidente da Associação Paulista, bom dia, bem-vindo com a palavra. Boa tarde e bem-vindo com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria iniciar parabenizando, né, todos os defensores, defensoras, servidores, servidoras, estagiários, estagiárias da unidade de Avaré pela inauguração. Né, sempre uma alegria a inauguração de novos prédios, novas unidades. Um espaço amplo, moderno, né, que possibilita uma prestação de um serviço público de acesso à justiça mais adequado à população carente aqui da cidade de Avaré. Gostaria de parabenizar especialmente a coordenadora regional, Michele, coordenador da unidade, o nosso colega Lucas, e os integrantes aqui da unidade aqui presentes, né, o Gustavo Minatel, nosso terceiro subdefensor, o Eduardo, a Laura. Parabéns a todos pela inauguração da unidade. Essa semana a PADEP, eu e o diretor Luiz Felipe Rufino estivemos em Brasília para uma série de compromissos. Inicialmente destaco a posse, né, da nova diretoria da ANADEP, na última quarta-feira, com presença de autoridades. Destaco aqui a presença do secretário nacional de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira. Nosso defensor público geral, Florisvaldo, também esteve presente, né, representando o CONDEG. Agradecer a presença, Florisvaldo. Além disso, nós tivemos a AGE da ANADEP, onde houve a posse administrativa da nova diretoria, né? Eu empossado como diretor legislativo, o Luiz aqui fazendo parte do conselho da ANADEP. Nós discutimos também, presidente, os termos da campanha nacional, né, que será lançada em maio, cujo tema esse ano já aprovado é o das pessoas com deficiência, né? O slogan ainda está sendo trabalhado para ser criado, mas uma série de questões logísticas já foram decididas acerca da campanha nacional. Além disso, houve um balanço da diretoria jurídica, né, sobre ações que tramitaram no Supremo Tribunal Federal nos últimos 2 anos, bem como foi feito um balanço e discutido um projeto de atuação perante o Legislativo também no próximo biênio. Além disso, nós fizemos trabalhos legislativos durante a semana, né, na Câmara e no Senado Federal, destacando aqui a apresentação de 2 frentes parlamentares, né, em defesa da Defensoria, a Frente Parlamentar das Defensorias Públicas, apresentada pelo deputado defensor Stélio Denner, né, nosso colega defensor público em Roraima, e a Frente Parlamentar Mista de Apoio, Defesa e Fortalecimento da Defensoria Pública, apresentada pela deputada Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre. São 2 frentes parlamentares aí que visam discutir, debater o fortalecimento da Defensoria Pública em todo o território nacional, e nós já iniciamos, né, Luiz, o trabalho de coleta de assinaturas para a instalação efetiva dessas 2 frentes parlamentares. Também fizemos o trabalho de diálogo, articulação com vários deputados, né, participei da reunião da bancada de São Paulo, né, onde foi feita a primeira reunião desse novo mandato lá em Brasília. Eu destaco também a participação da nossa diretora financeira, Jordana Rolim, de um encontro promovida pela Ouvidoria, junto com o NUDEM, na noite de ontem, para debater o acesso à justiça na perspectiva de gênero, né? A conselheira Mara também participou, a Cristina, da Associação dos Servidores, a conselheira Érica também representando o Conselho Superior. Foi uma primeira ação da PADEP, essa participação, né? Queria parabenizar a Ouvidoria, né, o NUDEM, pela ideia, pelo trabalho. Essa participação da Jordana aí foi o início das ações da PADEP para o mês de março, né, o mês das mulheres. Nós promoveremos aí o já tradicional almoço às associadas no dia 11, as inscrições já estão abertas, foram enviadas informações ontem no nosso Informa Semanal. No dia 18 de março, né, haverá uma caminhada
Heroínas Negras, né? Uma caminhada histórica pelo centro da capital, com foco em mulheres negras que marcaram a história do país. Em breve as inscrições estarão abertas. Haverá também uma edição especial do Leia Mulheres, né? O Clube do Livro, que a PADEP organiza aí em favor das associadas. Ocorrerá no dia 21 de março, discutindo o livro Histórias de Amor e de Morte, da colega defensora Júlia Baranski, da Defensoria Pública da Bahia. São contos que abordam aí questões de gênero, temas como aborto, estupro, feminicídio. Também já estão abertas as inscrições para as nossas associadas participarem. Eu destaco também, Floresvaldo, faço coro aqui à excelente decisão do ministro Barroso nesse processo que tramita no Supremo Tribunal Federal. A decisão dele é bastante robusta, bastante completa, destacando a autonomia da Defensoria Pública e simetria com o Ministério Público, uma grande vitória. A ANADEP ela participa dessa ação, aqui acompanha sua tramitação. Com relação ao trabalho híbrido, presidente, nós temos continuado o diálogo, né, junto à 2ª e 3ª Subdefensoria Pública. Entendemos que o ato merece alguns reparos, né, esse diálogo tem sido profícuo, tanto que houve a prorrogação do termo de adesão até o dia 3 de março. Vamos insistir, continuar dialogando, para que nós possamos chegar num termo comum, né, para que possamos aí prestar da melhor forma o serviço público de assistência jurídica aos cidadãos carentes do Estado de São Paulo. Então, nós continuamos esse diálogo. Por fim, presidente, ontem nós expedimos um ofício à CGA, né, conversei com a coordenadora, a Bruna Simões, referente ao conserto dos notebooks institucionais, né, tem se avolumado os casos em que os notebooks são danificados e os defensores e defensoras públicas precisam arcar com os custos de reparo. O ofício foi no sentido de solicitar informações sobre eventual seguro, né, que os notebooks têm, o contrato de seguro, e uma mudança da política de cobrança dos defensores e defensoras quando há o dano ao material, né, ao notebook disponibilizado. A conversa com a Bruna foi muito boa, eu até agradeço, né, a Bruna publicamente aqui. Ela me informou que não há seguro realmente nesses computadores que foram cedidos nesse momento. Há uma intenção de um seguro para os novos, né, os novos notebooks cedidos já viriam com o seguro, mas nós temos o problema dos antigos, né, os que já estão com os defensores. Ela se mostrou aberta a uma possibilidade de alteração, né, dessa dinâmica, né, nós iremos acompanhar aqui, me coloquei à disposição também para fazer esse debate, falei com o Floresvaldo também rapidamente sobre o tema, né, Floresvaldo? Acho que é importante que nós avancemos nesse tema, porque os notebooks, quanto mais velhos vão ficando, né, mais problemas eles ocasionam, e com uma implementação do trabalho híbrido e um natural deslocamento do defensor com o seu notebook, os casos acabam se avolumando, né, de danos. Então, acho que é importante que nós pensemos nos casos, numa política diferenciada nesses casos de dano ao notebook. Acho que era isso, presidente. Mais uma vez, parabenizar aqui os colegas que estão presentes. Devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, Rafael. Seguindo marcha aqui, próximo inscrito. Boa tarde, bem-vindo. E com a palavra, o conselheiro Luiz Felipe Azevedo Fagundes. Obrigado, presidente. Bom dia a todas, bom dia a todos, conselheiras, conselheiros, pessoal da assistência, quem nos assiste ao vivo ou, porventura, no segundo momento, já que as sessões são gravadas. A minha fala de hoje eu vou reiterar a respeito do que disse o conselheiro Rafael Galati sobre o atendimento remoto, presidente, mas eu vou falar especificamente da razão da nossa presença em Avaré hoje. Nem todos sabem e poucos dos que sabem se lembram, inclusive o senhor não se lembrava, mas eu passei pela CGA também, eu fui coordenador auxiliar da CGA.
e naquele período nós trabalhamos no processo de prospecção e locação de algumas unidades, entre elas a de Avaré, aquela unidade antiga de Avaré. E na visita que fizemos para a prospecção, conselheiro Minatel, eu pude ver a trinca no fórum, na sala que nos era cedida no juizado especial. Então, já me manifestei a respeito da locação e inauguração da nova sede de Itaquera, agora de Avaré. Presidente, a Defensoria Pública faz parte da minha história de uma maneira bastante intensa e eu também já pude atrapalhar a história da Defensoria Pública em algumas oportunidades. Essa foi apenas uma delas. Então, eu quero saudar e cumprimentar os colegas, as coordenações local e regional, desejar muito sucesso e muita sorte, parabenizar. Vejo aqui um piso tátil bastante vivo, azul, acessibilidade garantida, climatização. Presidente, eu estou bastante feliz de estar aqui nessa inauguração e poder vivenciar o que talvez não estivesse na função de conselheiro transitoriamente, não teria essa oportunidade. Então, cumprimento e desejo muito sucesso aqui a todas e a todos. Obrigado, conselheiro Luiz Felipe. Seguindo marcha, conselheiro Leonardo Scofano Damasceno Peixoto, boa tarde, bem-vindo. E com a palavra, tem uma rápida saída, então a gente vai inverter aqui a ordem da fala. Não, tá chegando aqui. Léo, tá contigo. Boa tarde, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os colegas, as colegas aqui de Avaré, parabenizar por esta nova unidade, ficou uma unidade excelente, ganham os defensores, as defensoras, servidores, estagiários e principalmente a população com a qualidade do atendimento, que eu tenho certeza que essa unidade tem muita qualidade. Então, e ainda aliada à qualidade aqui do ambiente, um ambiente claro, um ambiente espaçoso, então isso a população ganha muito. Então, aqui gostaria de cumprimentar as colegas Laura, também a colega Michele, coordenadora regional, os colegas Eduardo, Lucas, que é o coordenador da unidade, Wilson, Gládios e Minatel, que hoje é terceiro sub, mas está lotado aqui na unidade. Também gostaria de registrar o elogio pelo incansável trabalho da colega aposentada Maria Dolores, de mobilização pela valorização da carreira, especialmente a respeito do teto remuneratório dos ministros do STF. Ela vem trabalhando incansavelmente, então esse trabalho é digno de elogio e de admiração, e fica aqui o meu registro público da minha admiração pelo trabalho que ela vem realizando na Defensoria Pública. Esta semana também tivemos uma reunião produtiva do Conselho Superior, reunião de trabalho, iniciando-se o diálogo sobre a implantação do teto remuneratório dos ministros do STF com o Defensor Público Geral, também iniciando-se o diálogo sobre o teletrabalho, inclusive com a prorrogação do prazo de adesão individual dos colegas de 15 de fevereiro para 3 de março, e eu espero que existam avanços neste início de conversa. E também falando um pouco sobre o teletrabalho, falei semana passada sobre a necessidade da realização de seguro dos notebooks. Há uma grande necessidade, alguns colegas levando os notebooks para as unidades, acaba que podem acontecer eventuais avarias, danos, que não são dolosos, então há necessidade da realização de um seguro dos notebooks para os defensores, para os servidores, e também gostaria de cumprimentar a PADEP pela expedição de ofício nesse sentido, que isso cada vez mais vai acontecer, porque nas nossas unidades não são todos os computadores, estão munidos de câmera, com toda a estrutura para que os colegas possam fazer eventuais audiências virtuais. Então, é isso, nessa sessão especial, fica aqui o registro aqui novamente dos cumprimentos
aos colegas da unidade e passo a palavra à presidência. Obrigado, conselheiro Leonardo. Seguindo, conselheira Camila, boa tarde, bem-vinda. Com a palavra. Obrigada, bom dia, presidência, a todas, a todos. Gostaria de iniciar também, claro, cumprimentando a todos que fizeram uso do momento aberto, então, seu Gilson, Cristina, da Associação de Servidores, Graziela, Bruno, e também a estagiária Giovana, que não sei se está mais aqui, acho que não, né? Mas que fez um testemunho muito importante, né, da importância mesmo, né, da Defensoria Pública constituir um estágio de aprendizagem, né, que marque a vida profissional das pessoas e que tenha um papel formativo e pedagógico. Queria iniciar parabenizando aqui imensamente toda a equipe da unidade de Avaré pela inauguração dessa nova sede, então queria cumprimentar aqui imensamente o coordenador, Lucas Silva, a subouvidora, a defensora pública Laura Taveira, né, que temos aqui a alegria de ser uma parceira da ouvidoria, o terceiro subdefensor público geral, claro, sempre, as agentes do CAN também, que tive a oportunidade de dialogar rapidamente, que fazem um trabalho muito aguerrido, muito comprometido, então queria saudar aqui a Thalita, a Juliana. De fato, esse é um espaço muito estruturado, um espaço que certamente vai qualificar e muito atendimento à população. Saúdo também a Amanda, né, Amanda, pela fala inicial. Fica muito evidente aqui o cuidado com a privacidade, com uma escuta qualificada que será prestada, já está sendo prestada, né, à população. Fico muito feliz também de ver um espaço específico para o atendimento do CAM, a sala de amamentação, todos os cuidados com a acessibilidade, né, seja pelo piso, elevadores, enfim. Fico muito feliz com esse avanço, queria também deixar certamente a ouvidoria à disposição aqui de todos os servidores, servidoras, defensores e estagiários da instituição. Queria dizer que essa semana a ouvidoria, junto com o NUDEM, realizou, ontem na verdade, a segunda rodada de conversa desse projeto, que é o Pensando Acesso à Justiça pela Perspectiva de Gênero. É muito importante que a gente consiga avançar numa carta de princípios que norteiem todas as políticas institucionais da Defensoria Pública. Então, ontem nós conversamos um pouco sobre a importância de haver mais participação de mulheres nos espaços de gestão, nos espaços políticos da Defensoria, e queria aqui fazer uma menção e um agradecimento especial à Érica Leone, que esteve conosco no dia de ontem, a Mara Ferreira, segunda subdefensora pública geral, Jordana Rolim, também representando a PADEP, Cristina também esteve conosco. Foi um momento muito importante, de fato, da gente conseguir partir da perspectiva de que o público atendido pela Defensoria Pública é composto por mulheres, né, temos esse dado, 77% do público são de mulheres, mulheres que batem na porta da Defensoria Pública porque muitas outras portas já foram fechadas para essas mulheres. Então, é muito importante que toda a política institucional seja voltada à garantia de direitos dessas mulheres, seja na área da moradia, na saúde, na educação. Enfim, ontem nós tivemos também a presença de duas conselheiras consultivas da ouvidoria, que é a Rosana Pierusetti, a Kátia Souza, ambas, né, uma atua em Mogi das Cruzes, outra em Jaú e Bauru, e tem sempre trazido um olhar importante da sociedade civil, sempre no intuito de contribuir com a formulação das políticas aqui institucionais. Essas rodas de conversa, a última será quinta que vem. Com isso, no 8M, né, no Dia Internacional da Mulher, lançaremos essa carta e certamente aqui contaremos com um diálogo com esse Conselho Superior para a gente avançar nessa pauta pela equidade de gênero e com, claro, né, recorte de classe, racial e com todas as interseccionalidades que permeiam as mulheres atendidas e que constroem a Defensoria Pública. Queria dizer também... Ontem, na verdade, terça-feira, nós realizamos a primeira reunião do Conselho Consultivo da Ouvidoria do ano. Foi um momento muito importante que o Conselho Consultivo pôde dialogar sobre as prioridades, né, da Agenda 2023 e, dentre elas, também a importância da regulamentação do trabalho híbrido. O Conselho Consultivo da Ouvidoria, que é composto aí por 27 grandes nomes, referências do campo dos direitos humanos,
vem partindo da premissa que a regulamentação do trabalho híbrido ela não pode jamais impactar negativamente no atendimento que é prestado à população, seja esse atendimento presencial ou digital. Então, há uma preocupação com o cenário, primeiro, de exclusão digital, que permeia toda a população, principalmente a população que reside no estado de São Paulo, e existe essa preocupação também do Conselho Consultivo, que esse percentual mínimo de 50% não só seja mantido, mas também como garanta uma presença viva, ativa, né, dos integrantes que constroem as unidades, nos espaços físicos mesmo da instituição. É importante que a gente pense também que essa presença física dos integrantes da instituição, seja servidores, estagiários ou defensores, também possibilita não só o atendimento presencial, mas a supervisão do atendimento, que haja uma sinergia no ambiente de trabalho, né? Para o trabalho remoto funcionar, a gente precisa se conhecer presencialmente, a gente precisa ter a liberdade de enviar uma mensagem no Teams, uma mensagem no WhatsApp. Então, eu não tenho dúvida que, inclusive, o contato presencial ele vai facilitar e qualificar muito o próprio trabalho, né, no ambiente digital, no ambiente remoto. Existe uma preocupação enorme também da população e da própria sociedade civil organizada com relação ao acolhimento dos usuários nas unidades, né? A gente precisa, de fato, afastar que esse acolhimento seja feito pelos agentes terceirizados, né? O papel de acolher aquele usuário que tem dúvidas sobre como funciona o agendamento, que tem dúvidas sobre informações do seu processo, ele precisa ser acolhido por um servidor, ele precisa ser acolhido por um defensor. Então, essas são algumas premissas pelas quais o Conselho Consultivo vem trabalhando, vem dialogando. Eu não tenho dúvidas que a população e a sociedade civil organizada vai querer participar dessa discussão, deste debate. Já sistematizamos algumas dessas premissas que já foram enviadas à Defensoria Geral e certamente será muito valioso também trazermos essas discussões aqui no âmbito desse colegiado. E, por fim, só para concluir, fizemos também uma reunião com a primeira Subdefensoria Pública Geral, uma reunião muito proveitosa em que discutimos um pouco o monitoramento do 8º ciclo e planejamos um pouco também como serão aí, na verdade, como será o 9º ciclo de conferências da Defensoria Pública. Então, eram esses os principais informes e devolvo a palavra. Obrigado, conselheira Camila, mais uma vez. Seguindo, conselheira Érica, boa tarde. Bem-vinda com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Também gostaria de iniciar minha fala parabenizando os colegas de Avaré, aqui na pessoa da Laura, da coordenadora regional Michele, do meu colega de concurso, Lucas, que é coordenadora aqui da unidade. Parabenizar a administração pelo trabalho, porque a instituição ganha e avança muito com essa nova estética de atendimento, o espaço é amplo, iluminado, arejado, gostei muito das placas no banheiro relacionadas ao gênero, acho que isso contribui muito para a prestação de um serviço jurídico, né, de qualidade, melhora tanto o dia a dia de trabalho dos defensores e das defensoras, como também é importante esse local para acolher muito bem os usuários e usuárias. Também queria parabenizar a colega Dolores, pela atuação incansável na pauta relacionada à valorização da Defensoria Pública, à valorização dos defensores e defensoras, que é uma pauta que a gente tem debatido bastante aqui neste Conselho Superior. Acredito que a reunião que a gente realizou essa semana com a administração foi muito produtiva, avançamos no diálogo, tanto na questão da pauta remuneratória, quanto na questão do trabalho híbrido. Acho que as conversas, os diálogos só tendem a evoluir aí nas próximas semanas. Então, estou bem otimista em relação a isso. Também queria parabenizar aqui a Camila pela iniciativa do projeto, junto com o NUDEM, na pessoa da Análida, da Rita e da Tatiana. Acho uma iniciativa excelente e necessária, né? A criação de espaços para que nós, mulheres, defensoras, servidoras e que atuam, né, com acesso à justiça, possam debater questões de gênero e que o acesso à justiça tenha esse letramento de gênero, raça e classe. Nós precisamos nos capacitar e as nossas políticas institucionais têm que ser permeadas com essas lentes, né? E nesse contexto, eu ainda não me manifestei sobre esse caso aqui no Conselho, mas acredito que seja de conhecimento de todos que atuam na área, né, da Defensoria Pública, do caso
da menina de 12 anos, lá do Piauí, que engravidou, vítima de um estupro, e no processo judicial foi nomeada a Defensoria Pública para atuar em defesa do feto. Acho muito importante a Defensoria Pública se posicionar institucionalmente, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em Santa Catarina, quando uma juíza tentou convencer uma menina a permanecer com a gravidez, a não interromper, uma criança, ela também nomeou um advogado para ser curador do feto. Há um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que visa normatizar essa figura, e acredito que a Defensoria Pública precisa se manifestar institucionalmente contrária a isso, né? Peço licença aqui para citar alguns argumentos trazidos por uma nota técnica elaborada pelo NUDEM de São Paulo, em conjunto com diversas outras defensorias públicas do país. Uma nota técnica excelente, que merece todo o elogio, e eu vou citar alguns pontos que me parecem extremamente importantes de serem trazidos aqui para a sessão do Conselho, do porquê que a Defensoria Pública, enquanto instituição, e Flor, eu falo também por você, porque você está, né, enquanto presidente do CONDERJ, ocupa um espaço político importante, relevante. Não sei se esse debate já chegou ao CONDERJ, mas acho muito importante que as defensorias gerais se posicionem sobre essa questão, contrariamente à figura, né, desse curador do feto. A nota técnica do NUDEM traz alguns pontos que eu vou só passar assim, por cima, mas que são extremamente importantes. O primeiro deles é relacionado à função institucional da Defensoria Pública, que busca a equidade de gênero, e a Defensoria Pública ela atua na defesa dos grupos vulneráveis, inclusive de mulheres e meninas vítimas de violência sexual. O direito a interromper a gestação em caso de violência sexual está previsto expressamente em lei, e essa figura de curador do feto não tem previsão, seja em convenções internacionais, seja no próprio ordenamento jurídico. Existe um artigo no Código Civil, artigo 1779, que traz uma hipótese excepcional de curadoria do nascituro, uma hipótese muito específica em caso de incapacidade da própria gestante, então não é a regra. E essa prática, né, nomear um curador especial para o feto, na verdade, consiste numa prática, né, numa forma de obstar o acesso à saúde de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e obstar o direito legal ao aborto. É dever da Defensoria Pública dar voz a essas meninas, essas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, e, ao mesmo tempo, é dever da Defensoria Pública garantir a dignidade e a autodeterminação das mulheres, né, que elas não sejam objetificadas, desumanizadas e que seus corpos não sejam instrumentalizados como forma de legitimar ideologias religiosas, morais, né? O direito não é um instrumento para isso. Também queria parabenizar o coletivo de defensoras do Estado de São Paulo, que, em conjunto, elaborou uma nota que foi publicada nas mídias sociais. A nota foi elaborada pela colega Carolina Rangel, em conjunto com a Vanessa Vieira, e todas as colegas, a grande maioria das colegas que estão nesse grupo participaram. A nota também se posicionou firmemente contra essa figura, e acho muito importante que a gente continue nesse lugar, nesse espaço, né, de defesa intransigente dos direitos das mulheres, das crianças e das adolescentes em situação de vulnerabilidade. Era o que eu queria dizer hoje, agradeço e devolvo a palavra. Obrigado, conselheira Érica. Mais alguém, conselheiros? Conselheiro Júlio Tanoni, boa tarde, bem-vindo, com a palavra. Presidente, bom dia a todos, boa tarde, né, a todos os presentes. Gostaria de, primeiramente, deixar aqui os parabéns para os colegas aqui da unidade de Avaré, uma cidade muito aprazível, viu, colega conselheiro Gustavo, Laura, assim, de fato, é um privilégio, né, poder desempenhar um trabalho de defensor público nessa cidade. E o espaço também, a propósito, uma das coisas que eu comentei com os colegas era justamente que nós não devemos, assim, admitir nada pior do que essa sede, nada a menos do que isso, né, uma sede ampla, nova,
digna, né, e que nós estamos aí, de fato, a passos largos para a melhoria das nossas estruturas, e aqui uma referência, um exemplo disso. Então, parabéns aos colegas, servidores, defensores, estagiários, e principalmente a sociedade e população de Avaré. Presidente, gostaria também de fazer um registro, parabenizá-lo pelo trabalho junto ao CONDEG, em Brasília, em tantos estados. Parabéns por sua desenvoltura, sua representatividade, sua disponibilidade, seu esforço, seu compromisso, responsabilidade, sua entrega, mesmo fazendo isso, de fato, em compromisso e em um esforço para além, né, do comum, um esforço extraordinário na representação da instituição da Defensoria Pública nas suas tantas demandas e desafios no Estado de São Paulo e na Defensoria Pública do país. Então, eu gostaria de fazer esse registro, presidente, e agora acompanhando um pouco mais de perto suas publicações. Às vezes não dá tempo de sair no comunicação oficial, mas o senhor faz questão de fazer as comunicações do seu perfil pessoal, inclusive nas redes sociais, e isso dá um pouco de referência do seu esforço, da sua representatividade. Essa reunião, especialmente dessa semana, junto ao ministro Padilha, diz muito a respeito dos potenciais que nós temos ali, junto ao governo federal, de estruturação, de conhecimento, estruturação, crescimento e consolidação da Defensoria Pública do Estado. Então, faço esse reconhecimento público, presidente, justamente sabendo e tendo acompanhando o seu esforço nesse processo, né, de bem gerir, administrar, representar a Defensoria do Estado de São Paulo, mas também a Defensoria Pública de todo o país, em prejuízo, não tenho dúvida, em prejuízo de projetos pessoais, do seu tempo com a sua família, com as pessoas que o senhor tem vínculos de afeto. São horas e horas, dias e dias de furtados, né, a presença e a companhia dessas pessoas, que é da sua estima, da sua proximidade, né, que muitos de nós talvez não tenhamos noção, né, das tantas horas furtadas a essa convivência. Então, faço aqui essa minha homenagem e dizer que nós contamos com o senhor continue com essa disposição, né, embora não necessariamente reconhecido, né, em determinado momento da história, principalmente a história descrita na Bíblia, há um determinado relato que diz que o profeta não tem honra na sua terra, né? Então, se o senhor em algum momento não tiver o reconhecimento por esse trabalho, por esse esforço, pela sua dedicação à instituição, ao acesso à justiça no país, à promoção e defesa dos direitos humanos, saiba que muitas pessoas no país também, e na sua carreira, reconhecem esse seu trabalho. Então, gostaria de fazer esse registro. Por fim, também, presidente, um outro tema, gostaria de registrar aqui um comunicado que eu gostaria de fazer para a carreira, de forma clara e objetiva, que esse defensor, esse conselheiro, manifesta, clara e serenamente a favor das pautas de valorização remuneratória da carreira. Dentre elas, aquela que indica a referência de teto remuneratório atribuído e estabelecido para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sempre o fui, sempre fiz questão de fazer essas conversas das pessoas que me procuraram. A propósito das pessoas que me procuraram nessa semana, por vários canais, eu tive a oportunidade, né, de conversar mais detidamente com ela, longas conversas, longas mensagens, justamente para ter tido a oportunidade de esclarecer esses pontos, porque, eventualmente, por qualquer motivo, por questões que de repente não estão no nosso controle, né, acabam chegando para esses colegas, de alguma forma, a trazer uma certa dúvida em relação à posição desse conselheiro. A posição desse conselheiro é muito clara, de valorização permanente e adequada e digna para as carreiras de defensor, as carreiras dos nossos servidores e também dos nossos estagiários e terceirizados. E compreendo a sua responsabilidade, o seu compromisso de trazer segurança jurídica, segurança política, né, um ambiente de segurança para a tomada de decisões. E essa responsabilidade é do senhor. Quando o senhor recebeu a incumbência de representar seu chefe maior, né, de representatividade da instituição, o chefe da instituição, essa responsabilidade recai sobre os seus ombros, e eu gostaria de reconhecer isso, as suas preocupações, conquanto não tenhamos sempre entendimentos iguais, né? Esse apoio que nós fazemos é um apoio
institucional, né? Um apoio que nós fazemos para esses tempos, evidentemente nunca é um apoio crítico, incondicional, mas é um apoio que eu gostaria de externar para o senhor, tendo em vista o seu compromisso, a sua preocupação com a segurança da instituição, do seu crescimento permanente e adequado ao longo desse tempo todo. Então, são esses registros, presidente, que eu gostaria de fazer. Dificilmente eu tenho aproveitado o espaço dos conselheiros, mas talvez aqui no interior, né, um pouco mais ligado a minha relação com essa região, as regiões das mais distantes da capital, fico um pouco mais à vontade, gostaria de fazer esse registro, agradeço pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, conselheiro Júlio, que nos seus elogios eu agradeço demais, né, o reconhecimento, mas faço isso com desprendimento, que eu acho que de ser uma característica de quem ocupa esses espaços, fazemos com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a energia, porque isso, na essência, é um mandato que está para muito além de uma delimitação temporal, né? É muito importante que a Defensoria Pública tenha um trabalho coeso, nacional, que demonstre uma sinergia a parte das diversidades de entendimento, da política interna, o que é natural, né, mas que a Defensoria Pública tem inexoravelmente um compromisso, né, que deflete da Constituição Federal para com os nossos usuários. Acho que isso é sempre a mensagem nacional que nós temos que levar, é um esforço muito grande nesse sentido, não só meu, acho que da minha equipe da Defensoria Geral, do próprio CONDEG, em trazer, né, em depurar, até pelo processo histórico recente que esse país passou, né, as necessidades institucionais que, em larga medida, dialogam diretamente com as dificuldades dos nossos usuários. Acho que esse é o principal papel, que, numa lógica organizacional, ela é complexa, mas, sem sombra de dúvidas, encontrará na Defensoria Pública Brasileira, enquanto eu estiver no colegiado nacional, certamente aqui, uma energia muito forte em tentar entregar um caminho claro nesse sentido. Fico feliz aí pelo reconhecimento e sigamos nesse sentido. Muito obrigado. Conselheiro Gustavo Vinatel? Tenho aqui rápidos esclarecimentos depois sobre a questão dos notebooks, principalmente. Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, vou me estender com relação à unidade, mas parabenizar mais uma vez a todas as pessoas envolvidas, as defensores da unidade, servidoras, servidores, estagiários, e também a equipe da administração, na pessoa da Bruna Simões, que trabalhou intensamente para que essa unidade existisse. Eu queria só fazer uma observação com relação ao trabalho híbrido, mencionado pelo Rafael. Rafael, a gente está muito à disposição, a gente está conversando, inclusive houve a prorrogação da apresentação do termo de adesão, então a gente está conversando, já iniciamos as conversas com as unidades, sentando com os coordenadores. Então, assim, não há motivo realmente para uma sensação assim de pânico, né? A gente vai dialogar, vai trabalhar os planos. Muitas unidades já realizam esse patamar de 50%, em alguns locais, não em todos, já vem sendo realizado, as unidades já têm essa equipe à disposição, principalmente as menores, né, já tem o corpo presente ali, o espaço físico preenchido. Então é questão de detalhes, a gente vai ajustar. A terceira sub está à disposição para reuniões individuais com as unidades, com os coordenadores, a gente vai trabalhar nos próximos dias e para ajustar. Sempre pensando, a gente reafirma a necessidade de presença, de ter mais pessoas na unidade, a gente reafirma a necessidade para o público, que tem pessoas que não conseguem o acesso aos nossos mecanismos de trabalho remoto, de atendimento, que estão cada vez melhores, mas muitas pessoas precisam ainda do presencial. Então a gente reforça a necessidade por essa premissa, pela premissa de contato, treinamento entre dos defensores e defensoras junto aos estagiários, essa intimidade que se ganha no dia a dia, lado a lado. A gente reforça essa necessidade. Por outro lado, a compreensão muito levantada, a PADEP chegou a levantar, de ter 2, 3 defensores na mesma sala fazendo audiências criminais pelo Teams, né, com uma certa dificuldade que isso pode causar. São questões a serem analisadas no plano de trabalho. Então, estamos à disposição,
os coordenadores e as coordenadoras que tiverem dúvidas podem chamar, a gente já marca a reunião nos próximos dias para tirar dúvidas e já fazer o trabalho do plano, já começar a delinear, esquadrinhar o plano para que a unidade possa desempenhar as funções a contento. Então, o que eu queria era uma mensagem de fato de calma mesmo, né? De calma, não há necessidade de preocupação, porque são ajustes singelos, né? Que têm que ser realizados para o desempenho da unidade, desempenho das nossas atividades. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, conselheiro Gustavo Minatel. Agora, em adendo aqui, para a gente seguir, pessoal, com a nossa ordem do dia mais enxuta, especialmente preparada para Avaré, nesse dia de hoje, com relação, acho que um tema muito importante, com relação à questão dos notebooks, né, e as eventuais avarias, enfim, dificuldades com relação a esses acontecimentos, com relação a esses notebooks funcionais, sempre relembrando que o nosso contrato institucional é de outsourcing, né, que ele envolve a manutenção, caso haja defeitos pela empresa, mas que essencialmente as avarias ou os danos que eles possam eventualmente sofrer, isso obviamente se deflagra internamente uma análise procedimental por parte da CGA para apurar as circunstâncias em que isso ocorreu. Acho que a sensibilidade decorre já diante, né, esse compromisso de antemão que nós temos enfrentado internamente, justamente de entender como, tecnicamente, se comprova a questão da avaria, que circunstâncias podem ter levado concretamente àquele dano específico que o equipamento pode sofrer, inclusive um ajuste fino envolvendo também a CTI para que esse elemento seja mais fluido, que o colega tenha maiores condições de não ter que fazer uma prova técnica da avaria que ali aconteceu. Há uma dificuldade que ela é técnico-jurídica de, eventualmente, agregar o seguro no contrato atual. Acho que essa é uma perspectiva concreta por uma contratação nova, mas, internamente, a Defensoria Pública Geral, enfim, os demais órgãos que a compõem, têm avaliado alternativas no sentido de também encontrar uma saída para isso durante esse contrato. São poucos casos, é verdade, pouquíssimos na realidade, mas que certamente a Defensoria Pública vai ter total compromisso com os colegas, com os servidores, e que, obviamente, né, todos os casos concretos sejam avaliados diante dessa sensibilidade, para que, de fato, você dissocie técnico-juridicamente a questão de eventual avaria por uso inadequado das demais avarias que não têm relação com isso diretamente. Obviamente, não teria sentido nenhum tipo de ressarcimento nesse sentido, tá? Então, a gente vai dialogando sobre isso nos próximos dias, mas sinalizando claramente que essa também é uma preocupação estrutural atual da Defensoria Pública Geral. Conselheiros, conselheiras, todos e todas que nos acompanham também, nós podemos aqui já enfrentar a nossa ordem do dia de hoje, iniciando pelos processos excetuados à pauta. Processo SEI, são dois processos excetuados à pauta. Processo SEI 12.189/2022, tem como interessada a colega Carolina Dalla Valle Bedix. E o assunto aqui é pedido de afastamento para exercer a função de oficial de assuntos políticos na Organização das Nações Unidas, ONU. Relator, conselheiro Davi Eduardo Depiné Filho, hoje aqui representado pela colega Andréa Perencin de Arruda Ribeiro Rios. Com a palavra, boa tarde, bem-vinda, Andréa. Boa tarde a todas e todos. Esse processo traz um pedido da colega Carolina Bedix. Na verdade, ela já tinha encaminhado esse pedido no início do semestre passado, o pedido de afastamento com prejuízo de remuneração. O Conselho já deliberou, mas deliberou autorizando por 6 meses, e agora volta à pauta em razão desse pedido de renovação do afastamento. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de processo instaurado em razão do pedido de afastamento com prejuízo da remuneração apresentado pela Defensora Pública Carolina Dalla Valle Bedix, classificada na 3ª Defensoria da Unidade Macro-Região 1,
para exercer a função de oficial de assuntos políticos na Organização das Nações Unidas pelo período de 2 anos, contados a partir do dia 15 de agosto de 2022. A interessada teve deferido por este colegiado seu pedido de afastamento, com prejuízo da remuneração para o exercício da função junto à ONU pelo período de 6 meses, a partir de 15 de agosto de 2022, com previsão de possibilidade de renovação. O processo volta hoje à pauta para deliberação deste colegiado em razão de pedido apresentado pela interessada visando a extensão do afastamento para continuidade no exercício da mesma função junto à ONU, tendo em vista que o término do prazo concedido se aproxima, bem como em virtude da apresentação de seu relatório de atividades. A interessada instruiu o atual requerimento com o mencionado relatório, que descreve as atividades desempenhadas durante o período de afastamento e fez remissão aos documentos apresentados com o pedido inicial, que trazem a justificativa da pertinência das atividades com as atribuições da Defensoria Pública, a proposta de trabalho e a descrição das funções. É o breve relatório. Diante da pouca antecedência com que a interessada enviou seu requerimento, esta relatoria diretamente solicitou à segunda subdefensoria a análise sobre o impacto do afastamento na prestação do serviço, sobrevindo manifestação do órgão favorável à manutenção do afastamento por mais 6 meses, em razão da inexistência de prejuízo ao serviço pelo atual quadro de itinerantes na macro de referência, conforme externado em mensagem eletrônica já encartada aos autos. Diante da anuência da segunda subdefensora pública geral e tendo em vista que já houve avaliação favorável deste colegiado sobre os aspectos da legalidade e da afinidade entre as funções então previstas e as atribuições da Defensoria Pública, resta analisar a pretensão à luz das atividades efetivamente realizadas durante o primeiro período do afastamento. E, sob este prisma, entendo que as informações trazidas pela interessada no relatório das atividades desempenhadas no Departamento de Assuntos Políticos e Manutenção da Paz, no time da região do Sul da África e região dos Grandes Lagos, autorizam a conclusão de que os encargos cumpridos ao longo do primeiro semestre de afastamento efetivamente se enquadram nas funções inicialmente propostas, já aprovadas, reitere-se, por este órgão. Presentes, portanto, os requisitos necessários, tanto sob o aspecto da legalidade, que permanecem os mesmos que ampararam a primeira autorização emanada deste Conselho, quanto da discricionariedade administrativa, autorizo o afastamento da Defensora Pública Carolina Dalla Valle Bedix, com prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, para exercer a função de oficial de assuntos políticos na Organização das Nações Unidas, pelo período de 6 meses, contados a partir do dia 16 de fevereiro de 2023. Então, em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto da conselheira relatora permaneçam como estão. Então, portanto, afastado aqui, aliás, deferido aqui a continuidade do afastamento nos termos do voto da conselheira relatora. Próxima e última exceção indicada na pauta de hoje, processo SEI 1990-2023, interessado Dr. André Toshio Ayama. E o assunto aqui é pedido de afastamento para exercer a função de coordenador geral do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Relator, conselheiro Leonardo Scofano Damasceno Peixoto, mais uma vez com a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de pedido de afastamento em que figura como interessado o defensor público André Toshio Ayama, lotado na unidade de registro do Vale do Ribeira, para exercer a função de coordenador geral do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. O pedido veio instruído com ofício oriundo do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, solicitando, com fulcro no decreto 10.835 de 2021, a cessão do interessado para o exercício da função supracitada. Também consta dos autos cópia de e-mail da coordenação da unidade de registro do Vale do Ribeira, concordando com o afastamento do colega. Por fim, foi anexada a certidão da Secretaria do Conselho Superior, atestando a ausência de afastamentos do interessado, assim como o relatório de pertinência e afinidade da função a ser exercida com a Defensoria Pública. É o breve relatório. Nota-se que o pedido de afastamento encontra amparo no artigo 150 caput, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 988, cumulado com o artigo 24
da Lei Complementar Estadual 1050 de 2008. Há nos autos, conforme mencionado, certidão oriunda da Secretaria do Conselho Superior da Defensoria Pública atestando a ausência de afastamentos do interessado para fins de cumprimento do requisito previsto no artigo 154 da Lei Complementar Estadual 988. Consta ainda mensagem da coordenação da unidade em que o interessado está lotado, concordando com o afastamento. Extrai-se, portanto, a ausência de prejuízo ao interesse público com o afastamento do colega, visto que há concordância da coordenação da unidade, que possui meios para substituir o nobre interessado. No que toca à exigência do artigo 153 da Lei Complementar 988, de que a função a ser exercida deve guardar afinidade com as da Defensoria Pública do Estado, verifica-se, por primeiro, que o afastamento destina-se ao exercício da função de coordenador geral do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Dessa forma, tendo em vista a missão constitucional da Defensoria Pública de promoção dos direitos humanos, conforme previsão expressa do artigo 134, caput da Carta Magna, tem-se que a afinidade da função a ser exercida pelo defensor público com as da Defensoria Pública resulta evidente. O interessado ainda juntou um relatório demonstrando em específico a pertinência temática da função a ser exercida com as da Defensoria Pública de São Paulo. O interessado deverá ainda apresentar relatórios anuais de atividades, justificando a pertinência dos temas, contados do envio do primeiro. Não se olvidando, entretanto, da urgência do afastamento para exercício de relevantíssima função em órgão da administração direta federal, bem como da já ressaltada evidente afinidade entre a função do cargo com as da Defensoria Pública e ainda que todos os demais requisitos legais encontram-se satisfeitos, vota-se por deferir o imediato afastamento do interessado para exercer a função de coordenador geral do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, determinando-se ao interessado a apresentação de relatório anual das atividades. É como voto. Em discussão, conselheiro Gustavo Minatel. Obrigado, presidente. Quando o trabalho é muito bem feito, a gente acaba tendo um outro desafio, que é suprir a ausência agora do Toshio, né? Estivemos lá, Camila, há pouco tempo. O trabalho do Toshio é fantástico na unidade, está sempre atendendo a comunidade tradicional, se deslocando, e nós tínhamos esse desafio agora de suprir esse espaço, né, que ele ocupa muito tempo. Conversa com a coordenação regional, tivemos uma conversa essa semana, um reajuste de atividades, temos um cargo na macro, itinerante, e 2 afastamentos hoje. Mas a opção foi a designação hoje para substituir o cargo do Toshio, que é o que a sociedade espera, que os movimentos esperam. Então, queria deixar, assim, as pessoas lá da cidade, na unidade de registro, tranquilas, porque nós temos hoje um suporte, temos a substituição para esse bem também maior, né, que é a presença do Toshio, levar a visão dele de defensoria para outros espaços, um espaço estratégico. E agradecer ao coordenador Menésio, que também se esforçou e muito, a unidade como um todo, para propiciar esse momento, essa realização, porque é um sonho mesmo, né? E obrigado, viu, Léo? Obrigado pela agilidade de sempre nos votos, né? Obrigado. Obrigado, Gustavo. Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Então, portanto, aí aprovado o afastamento do Dr. Toshio, fica esse registro também por parte da presidência. Toshio é uma verdadeira referência à Defensoria Pública, principalmente com a sua atuação combativa, presente, ativa, em defesa das comunidades tradicionais, principalmente, né, do Vale do Ribeira. Acabou sendo uma referência aqui estadual na temática, certamente vai contribuir demais com o acesso à justiça e a proteção às comunidades nesse novo espaço que ele passa a ocupar com o afastamento aqui deferido. Então, nós, seguindo, conselheiros, com os processos agora indicados na ordem do dia. Primeiro processo SEI 2010-2021. Tem como interessado os colegas Lucas Pampana Basoli, Bruno Bortolucci Baguin
e César Augusto Luiz Leonardo. O assunto aqui é a proposta de deliberação visando regulamentar a aplicação do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, no âmbito da Defensoria Pública do Estado. Tem como relator o conselheiro Gustavo Rodrigues Minatel, e esse processo está em vista com o conselheiro Rafael Moraes Português de Souza. Boa tarde, Rafael, bem-vindo e com a palavra. Senhor presidente, como já noticiado por Vossa Excelência, essa semana ocorreu reunião administrativa do Conselho Superior, onde se debateu especialmente o tema objeto do presente expediente. A reunião, de certa forma, deu continuidade às tratativas já ocorridas na última sexta-feira, durante o início dos debates originados pelo bem formulado pedido liminar apresentado pela Associação Paulista de Defensores e Defensoras Públicas do Estado de São Paulo, aqui representada por seu presidente Rafael Galati e sua diretora administrativa Jordana Rolim e seu diretor financeiro Luiz Felipe Rufino. Destaco que na reunião emergiu um importante consenso sobre o conteúdo estratégico desse debate institucional, convergindo os presentes sobre o mérito e disposição de todos por acolher os apontamentos da administração sobre o cronograma de implementação, levando-se em consideração um pedido razoável para se sobrestar por 60 dias a apreciação do pedido liminar. Contudo, com um encaminhamento unânime para aprovação de recomendação, cujo texto submeto aos senhores conselheiros para ratificação e posterior publicação, que foi da seguinte forma sugerido. O Conselho Superior deliberou isso para publicação, por unanimidade, ressalvados os votos já prolatados, suspender a apreciação da liminar no prazo de 60 dias, recomendando-se ao Defensor Público Geral a implementação do limite previsto no artigo 3711 da Constituição Federal, nos termos do pedido inicial e liminar. Deliberou ainda, caso seja implementado, retomar a discussão e apreciação do pedido liminar. Por fim, senhor presidente, antes de devolver a palavra, parabenizo os proponentes originais, defensores públicos César Leonardo, Lucas Basoli, Bruno Bagrin, inclusive um dos primeiros coordenadores aqui da unidade de Avaré. Parabenizo novamente a Associação Paulista de Defensores Públicos pelo oportuno pedido liminar. Parabenizo as defensoras e defensores públicos aposentados pela permanente mobilização na pessoa da destemida diretora dos aposentados da APADEP, Maria Dolores Massano. Parabenizo também os mais de 65 defensores públicos e defensoras públicas, coordenadores de unidades da Defensoria Pública, que corajosamente se somaram e fortaleceram essa importante luta por meio de manifesto público em defesa das prerrogativas institucionais. Por fim, parabenizo o Defensor Público Geral pela disposição ao diálogo, participação no consenso, fazendo votos para o mais breve possível se efetive o conteúdo da recomendação aqui sugerida. Também, por fim, agora, ressalto a manifestação pública e voluntária do conselheiro Júlio Tanoni, representante do interior, apontando também a formação da maioria, caso o pedido liminar volte a ser apreciado pelo conselho. Nesses termos, devolvo a palavra ao senhor presidente para apreciação pelos demais conselheiros. Então, conselheiros em discussão? Acho que só para pactuar aqui, né, para externar um pouco, né, a linha nossa de conselho, né, até a fim de promover maior eficiência nos nossos trabalhos aqui, maior fluidez dos nossos desafios no momento aberto, enfim, dos diversos temas complexos que a gente tem que enfrentar aqui. Houve esse entendimento das partes que não têm a mesma leitura sobre esse cenário de achar um ponto comum, suspensão nesse sentido, a compreensão dos apontamentos que foram trazidos pela Defensoria Pública Geral e, claro, ressalvado aqui o entendimento de todos os conselheiros, inclusive tem voto do conselheiro relator já emanado nos autos, que, enfim, seguem rígidos, mas suspensos aqui por 60 dias, com a recomendação do colegiado. Caso não haja esse avanço, o processo segue sua marcha aqui normalmente com os enfrentamentos necessários. Conselheiro Júlio? Presidente, gostaria de registrar aqui também meu contentamento com aquilo que foi possível construir ao longo desses últimos dias, especialmente após pelo menos 3 sessões traumáticas para esse colegiado, para dizer o mínimo. Muito do que foi tratado, de fato, não era o caso, pelo menos na minha perspectiva, na forma como foi conduzidas, algumas falas. Então, eu gostaria de ressaltar aqui a importância do diálogo, da construção, numa perspectiva de aplicação do princípio da confiança, da transparência, né, da não surpresa, né, então, para que haja, assim, sempre essa a disposição de cada conselheiro, cada
defensor e defensora, tenham condições de saber com antecedência, sem ações assim subreptícias e que possam trazer insegurança nas relações. E então eu acho bastante importante fazer esse registro, presidente, justamente porque é uma construção que esse colegiado demonstrou que tem condição de fazer, com a sua condução, a sua disponibilidade de fazer essa conversa, conduzir, né, os processos, né, na linha do que foi considerado pelo conselheiro em sua manifestação, que foi chamada aqui em vista, né. Gostaria de ressaltar que, de fato, é uma construção importante, a questão do mérito vai ser apreciada no momento oportuno e que, de fato, para tudo há um tempo e um modo, e nós temos buscado construir essas soluções, essa convergência a tempo e a modo. Presidente, obrigado. Presidente, só um esclarecimento do conselheiro Júlio. O que ele se refere a não surpresa? Eu não consegui compreender, conselheiro. Eu vou pedir uma parte. E aqui eu até compreendo aqui o encaminhamento, o questionamento apresentado pela associação. Imagino que, de alguma forma, deve ter sentido não só a Vossa Excelência, mas todos os demais associados que encampam o pedido, como os demais coordenadores. Mas eu acho que não é o caso de fazermos esse debate, se Vossa Excelência me permite. Acho que, com a volta da liminar, podemos fazer isso. Hoje é um motivo de festa, todos aqui. De fato, como apresentou o senhor presidente, nós construímos, não era aquilo que eu, como um dos proponentes, né, gostaria. Imagino também que Vossa Excelência também imaginaria que poderia ser uma outra solução, mas um acordo é sempre todos os lados cederam. E eu acho que nós fizemos um passo importante em construirmos, restabelecermos a confiança. Eu agradeço a disponibilidade de Vossa Excelência de conversar. Eu inclusive, aqui faço menção ao terceiro subdefensor, porque sei dos esforços envolvidos nisso, e como isso inclui muitos de nós aqui abrir mão do nosso posicionamento inicial. Mas acho que, de fato, nós estamos caminhando, pelo menos essa sensação que tenho, né, estamos progredindo para algo que aquilo me parece inexorável dentro daquilo que é previsto pela Constituição Federal para a Defensoria Pública. Como é o caminho, então, presidente, para deixarmos, em outro momento, no momento oportuno, voltarmos a esse debate, se isso ainda for relevante. Concordo, português. Obrigado, presidente. Gostaria que o presidente da associação, Rafael Gallar, esclarecesse sua dúvida, para eu ter condição de responder, presidente. Acho que o conselheiro já tirou a dúvida dele. Pegou a dúvida, claro. Já coloquei a dúvida, Júlio. Está colocado. Eu confesso que não consegui compreender a dúvida do colega. Olha, e isso pode ser tratado oportunamente, em particular. Sim. E faço registro, presidente. Acho que com relação a esse tema, nossas dificuldades com relação aos ruídos, a gente debateu bastante na sessão anterior. Acho que nós temos um bom fôlego aí, uma boa janela para a gente aprofundar e aprimorar a nossa relação aqui no Conselho. Enfim, acho que é um tema complexo porque envolve diversos ingredientes, como tem debatido ao longo do tempo, e acho que a construção agora, ela permite com que esse fôlego se harmonize com esses demais ingredientes que também, na avaliação da Defensoria Pública Geral, acabam sendo muito importantes. Então, nesse aspecto, fazendo coro aqui para a gente seguir marcha com a nossa homologação. O conselheiro Gustavo Minatel. Eu queria só fazer uma observação com relação ao processo, na condição de relator, com relação à minha manifestação, que é uma manifestação inicial. Eu reitero o pedido, no contexto atual, eu estava indeferindo a liminar, e fazer essa ressalva de que, caso o processo retorne à pauta, que o pedido, isso está, né, na manifestação do conselheiro, mas que a liminar será novamente apreciada, que não há prejuízo àquela manifestação que eu apresentei. Uma suspensão do processo, mas caso ele retorne, a liminar será apreciada novamente. Acho que é isso, né, conselheiros? O importante, foram todos esses pontos, mas é a construção de um consenso possível, né, respeitando o prazo e os apontamentos feitos pela administração. É nesse sentido que foi feita essa construção. Rafael, eu pedi, por gentileza, se você pode encaminhar o texto, só para eu dar uma olhada também. Eu só tive... copiou? Então... Eu só tive uma dúvida, e boa tarde, que eu acho que eu não me manifestei ainda, porque assim, acho que
Vossa Excelência fez o voto da liminar. A minha dúvida é, Vossa Excelência não juntou o voto escrito da liminar, porque a gente já estava discutindo com o português, né? Se ele devolve à vista, mas ele devolve escrito ou não. Eu só fiquei em dúvida desse prolongamento procedimental, assim. Porque Vossa Excelência apresentou o voto oral, né? Sim. Eu fiz o voto oralmente, eu vou trazer por escrito e vou colocar, vou inserir no SEI. Acho que mais desculpas pela demora, essa semana foi um pouquinho difícil. É que eu fiquei com o português com essa dúvida. Acho que o principal talvez seja o português. A gente, na verdade, já compactou a redação, né? Tá. O importante é que eu acho que saia a redação na ata do conselho, né? De como a gente confluiu. Sugestões na reunião e terminou com um texto. Esse texto eu copiei do nosso chat da reunião e repliquei. Se tiver algum, não sei se teve algum erro, mas eu já enviei aqui no nosso para conferência. Eu fiz a leitura já, não sei se já. Tá no chat aqui, pessoal. Conselheiros, né? Você pediu a palavra, Léo? Não. É rápido, tá? É só recordando, registrando que o dissenso aqui é natural no colegiado, isso faz parte. E que bom que houve um consenso inicial, um diálogo inicial nessa temática. Espero que consigamos avançar nesse ponto relativo à pauta remuneratória. E como eu já disse na fala do momento aberto do conselheiro, a respeito do teletrabalho também, que possamos conversar muito a respeito dessa questão. Perfeito, então, em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do voto vista, né, agora que abarcado aqui pelo conselheiro relator, permaneçam como estão. Então, portanto, aprovado os termos dos encaminhamentos. Pelo consenso. Presidente, mas essa é a minha dúvida. Então, assim, o português apresenta o voto vista por escrito? Isso que eu não entendi o procedimento. O português tem um voto escrito, né, Rafael? Isso. Juntar o relator trazer, e depois, até para ter essa sequência, o relator traz a manifestação pelo indeferimento da liminar por escrito, que eu fiz apenas oralmente na última sessão, aí você apresenta essa manifestação. Acho que pode... Para fins meramente de regularização procedimental, né? Porque os votos ali estão... Isso. Perfeito. Sincronia. Perfeito, conselheiros, então? Processo SEI, conselheiros, 20.207/2022. Tem como interessado aqui a coordenação do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor. Assunto aqui, proposta de abertura de inscrições para integrantes desse núcleo. Relatora, conselheira Maia Renata da Mota Ferreira. Boa tarde, bem-vinda com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Trata-se de pedido de abertura de inscrições para integrantes do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor no DECOM. Em novembro de 2022, houve abertura de inscrições para preenchimento de vagas que já se encontravam abertas. Na ocasião, apenas o defensor público Rodrigo Sardinha de Freitas Campos se inscreveu para integrar o núcleo. Ocorre que antes mesmo de ser pautado o processo para escolha e designação do mencionado defensor para compor o núcleo, sobreveio novo pedido de abertura de inscrições em razão da cessação da designação de 2 defensoras integrantes. Insta a destacar que não existem suplentes interessados, conforme indica a Secretaria do Conselho Superior. Conforme certidão anexada aos autos, atualmente existem 5 vagas disponíveis para preenchimento do total de 15 vagas, de acordo com os termos do artigo 3º da deliberação CSDP 84 de 2008.
Considerando a necessidade exposta pela coordenação do NUDECOM e a previsão do artigo 28 da deliberação CSDP 38 de 2007, com as alterações subsequentes, voto inicialmente pela indicação do defensor Rodrigo Sardinha de Freitas Campos para compor o núcleo e, na sequência, voto pela abertura de inscrições para 4 membros integrantes do referido núcleo especializado, com a consequente publicação de edital. É como voto, submetendo minhas considerações ao crivo deste egrégio conselho. Em discussão? Em deliberação, aqueles que concordam com o voto da conselheira relatora permaneçam como estão. Portanto, aprovada a abertura de inscrições. Próximo e último processo, 301/2023, tem como interessado a coordenação do núcleo especializado em situação carcerária e o assunto aqui é a proposta de abertura de inscrições para esse núcleo. Relator, conselheiro Leonardo Scofano, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas conselheiras, conselheiros, trata-se de pedido formulado pela coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária para abertura urgente de inscrições para preenchimento de uma vaga de membro nos termos do artigo 28 da deliberação do Conselho número 38 de 2007, cumulado com o artigo 16, inciso 1 do Regimento Interno do Conselho Superior. Assim, um colega procedeu à inscrição, Augusto Guilherme Amorim Santos Barbosa. O currículo do colega é respeitoso, com vasta experiência institucional. Já foi membro do NUDIR e do Núcleo de Direitos Humanos, presidente da PADEP, vice-presidente da ANADEP e conselheiro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública. Também a sua experiência na área criminal contribuirá para o bom andamento e eficiência do NESC. Já foi lotado na unidade Varas Singulares da Regional Criminal da Capital, 2011 a 2014, atribuição criminal, e atualmente está lotado na unidade Jacareí, da Regional de São José dos Campos, 2014 até 2023, até os dias de hoje, atribuições criminais e execução penal. Diante do exposto, voto pela designação do defensor público, Augusto Guilherme Amorim Santos Barbosa, para ocupar a última vaga do NESC. Em discussão. Em deliberação, aqueles que concordam com o voto do Conselho Relator permaneçam como estão. Então, portanto, aprovada a indicação do doutor Augusto, único inscrito aqui no processo de abertura de inscrições. Encerrados os processos indicados aqui na nossa ordem do dia de hoje, encaminhando aqui já para o final da nossa sessão ordinária do Conselho Superior aqui em Avaré. Quero efusivamente aqui renovar os agradecimentos, primeiro pela acolhida aqui das equipes, dos servidores, da administração superior, Defensoria Geral, Conselho Superior aqui, calorosamente sempre bem recebido em Avaré, e quero desejar mais uma vez a vocês muito sucesso aqui com a nova unidade, que aqui vocês continuem prestando um serviço de qualidade, de muita entrega, como é uma marca característica aqui da equipe de Avaré, que eu tive a honra de acompanhar por muitos anos aqui, também enquanto enquanto defensor público geral, e enquanto colega também de uma unidade vizinha aqui. Tínhamos até atuações conjuntas com a Avaré naquele início, quando o Bruno ainda estava ocupando aqui a unidade. Tenho um carinho imenso por Avaré. Parabéns a vocês, defensoras, servidores, terceirizados, os estagiários. Parabenizar também, mais uma vez aqui, as nossas equipes da administração superior, a Bruna, toda a equipe da CGA, CTI também aqui muito envolvida nesse processo de instalação adequada da unidade. Parabenizar também e agradecer mais uma vez todo o nosso staff de apoio aqui, Secretaria do Conselho na pessoa da Sara, Jackson, CTI com o Thales, a nossa cerimonial com a Marina, com a Érica, enfim, muita gente que auxilia bastante aqui nos bastidores e faz tudo isso também acontecer de forma tão fluida e tão interessante para a instituição, de forma tão organizada e profissional. Fica esse registro também, de modo com que nós podemos, então, declarar encerrada a nossa sessão ordinária aqui em Avaré. Uma salva de palmas que merece, eu acho, inclusive pelos colegas que estão acompanhando.